em continuidade. Então, queridos, quando nós clamamos com fé, Deus ele atende o nosso clamor. Então, a intercessão de Abraão, ela atingiu uma atmosfera de proteção sobre a vida de Ló. E uma comunhão que Ló estava tendo com os céus. Mas observe que quando Ló pede que os anjos permitam que ele vá para aquela cidade pequena, Zoar não era para moradia de Ló. Zoar era um escape. E o que o Senhor quer dizer com isso? Que muitas das vezes nós vamos estar em alguma situação no percurso da rota da promessa. E nós temos que ter o cuidado que há ambientes, que há situações que não é para prevalecer por toda a vida. É só um momento. E muitas das vezes nos deixamos nos levar e queremos permanecer em Zoar. Ou quem sabe nos sentimos aprisionados em Zoar. Zoar é um lugar pequeno. Zoar é um lugar insignificante, mas que também seria destruída. Observe que o intuito de Ló querer sair de Zoar é porque ele estava com medo. Vamos ler novamente o verso 30. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com as suas 2 filhas. Foi em Zoar que Ló perdeu a sua esposa. Ló poderia ficar aprisionado em Zoar decorrente à perca. E quantas pessoas estão aprisionadas em ambiente esses que tiveram uma perca, ambiente esses que lhes traz dor e sofrimento. Observe que não foi os céus que deu ordenança para Ló sair de Zoar. O direcionamento para a vida de Ló, para onde ele deveria ir, os anjos disseram: vá para as montanhas. Mas Ló ficou com medo. E eu deixo uma pergunta no ar. Será que se Ló tivesse ido para as montanhas a princípio, será que o Senhor iria permitir que Ló viesse a perecer? Lógico que não. Havia uma ordenança nos céus para que Ló fosse poupado. Interessante que quando os anjos dizem para Ló, se tem parentes naquele lugar, que era para Ló chamar depressa, Ló chama os noivos das suas filhas para fugirem. E eles entendem que Ló estava brincando. O texto vai dizer no capítulo 19 que foi necessário os anjos pegarem nas mãos de Ló, nas mãos da sua esposa, na mão das suas 2 filhas, e tirassem eles de Sodoma e Gomorra a um lugar mais distante. Foi onde os anjos direcionou: vão para as montanhas. Jamais, irmãos. Os anjos dariam um direcionamento para Ló, em que eles viessem a perecer. Mas como Ló pediu para ir para aquela cidade, por amor a Ló, pela intercessão de Abraão, a cidade de Zoar foi poupada. Observe, há lugares que eu e você vai estar, e há pessoas que vai estar ao nosso redor, e decorrente pelo que Deus tem na minha e na sua vida, ambientes serão abençoados, ambientes serão transformados, pessoas serão abençoadas. Mas observe que Zoar não é para lá morar.
Zoar é lugar de sofrimento para Ló. Foi onde ele perde a sua esposa. É onde ele vê. O texto diz que algum tempo depois é que Ló quer sair de Zoar. Quem sabe Ló está acordando pela manhã. Galabadarás, tu camandai. Vendo a sua esposa como estátua de sal. Ló poderia permanecer ali, de luto. Mas Ló começa a perceber que o povo de Zoar não é um povo bom. Não são pessoas de boa índole. Porque Ló sente medo. Aleluia! Ló fica amedrontado. Quem sabe preocupado com suas duas filhas virgens. E Ló se retira de Zoar e vai para as montanhas. Lugar aonde ele era para ter ido desde o primeiro momento. Então entenda, Zoar não é moradia. Zoar é passageiro. Quem sabe Zoar te traz sofrimento. É um momento de escape. É um momento de escassez. Mas eu quero vos dizer, pelo poder da palavra de Deus, que Zoar não é para te matar. Zoar é um lugar passageiro, é um lugar de escape, é um lugar alternativo. O direcionamento é nas montanhas. O direcionamento é onde Deus te direcionou. Só que Zoar, como eu disse, não é os céus, não é os anjos, não é o Senhor que manda Ló sair. É Ló que percebe que ele necessita sair. Então entenda, o Zoar na sua vida é você que tem que decidir sair. Você está vendo que ao seu redor há situações que lhe traz medo. E você necessita sair de Zoar. Porque Zoar não é o lugar que Deus direcionou para você. Tome posse dessa palavra. E acredite que há poder na tua oração. Há poder na tua intercessão. E algo mais poderoso e prazeroso é obedecer ao Senhor. E obedecer sem entender. Porque muitas das vezes nós vamos estar obedecendo ao Senhor e querendo entender o processo. E Deus não tem obrigação nenhuma de nos explicar. Quando ele disse para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão creu e obedeceu. Tome posse dessa palavra. Zoar é lugar de escape, não é de moradia. A direção que Deus te der, obedeça. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, mas você pode orar, Senhor, eu estou com medo, me dê um escape, e Deus concede o escape. Mas o escape não é para moradia, é uma estadia temporária. Deus te abençoe e que essa palavra faça morada em sua vida.